essa é a nossa segunda aula sobre a classificação das doenças periodontais da Academia Americana de Periodontia e da Federação Europeia de Periodontia. Na primeira parte da aula, que você pode ver, assistir aqui no nosso canal, nós falamos sobre a saúde gengival. Então, vimos como a classificação abordou a questão da saúde gengival. Agora nós já vamos começar a ver a classificação das doenças, em especial, agora nessa aula, sobre a classificação da gengivite. Então, quando eu tenho uma gengivite, eu tenho uma inflamação, que nesse caso está restrita à gengiva, e o primeiro item que é dividido as doenças gengivais é a gengivite induzida por biofilme. Então, aqui deixando muito claro a presença do fator modificador, do fator determinante da doença, que é a presença do biofilme. Fazendo um parênteses, óbvio que quando a gente fala presença de biofilme, é sabido que todos nós temos acúmulo de biofilme na nossa boca, mas quando aqui se fala gengivite induzida por biofilme, pressupõe-se que eu tenha um acúmulo de biofilme, né, no paciente que não faz uma higienização adequada, seja da boca toda ou seja de alguns cílios. Então, a Academia e a Federação Europeia, na classificação, eles dividiram a gengivite induzida por biofilme em três tipos de doença. A gengivite associada somente ao biofilme dental. Quem já teve contato com a classificação anterior, que é a classificação de 99, chamava de gengivite associada somente à placa. Agora eles atualizaram o conceito, trazendo o conceito de biofilme, que é o conceito mais correto. Um outro é a gengivite mediada por fatores sistêmicos locais. E aí eu vou chamar mais atenção mais para frente, vou chamar a atenção desse vídeo da palavra mediada. Essa é muito importante. E eu tenho a gengivite associada a medicamento para aumento de tecido gengival. Tá? Então, são os três tipos. A gengivite induzida por biofilme se divide em três tipos. Gengivite associada somente ao biofilme dental, gengivite modificada por fatores sistêmicos ou locais e gengivite associada a medicamento para aumento de tecido gengival. Bom, então a gengivite induzida por biofilme é a gengivite, vamos dizer, a gengivite clássica que a gente cansa de ver nas nossas clínicas de faculdade, no nosso consultório. É uma doença, infelizmente, altamente prevalente na população brasileira, né, e mundial. Então, quais são as características da gengivite associada somente ao biofilme? Então, vejam, aqui eu só tenho o fator determinante, aqui eu só tenho a presença do biofilme causando essa gengivite. Então, essa gengivite associada somente ao biofilme, isso aqui vai fazer nos lembrar a aula de saúde gengival. Então, eu posso ter somente essa gengivite associada ao biofilme, somente ela pode se dividir em três situações. Eu tenho gengivite em periodonto íntegro, ou seja, aqui quando eu falo, lembrando da aula anterior, quando eu falo em periodonto íntegro, eu estou falando de um periodonto que não teve recessão gengival, eu falo de um periodonto que não, ou de uma situação onde eu não tive doença nenhuma. Ou seja, é um periodonto que estava lindo, maravilhoso, inteirinho, e aí eu tenho uma gengivite. Então, sítios, a característica dessa gengivite em periodonto íntegro são síticos com profundidade de sondagem de até 3 milímetros, né? Então, se eu estou falando de gengivite, eu não tenho perda de inserção, né? Ainda mais em periodonto íntegro, mas eu tenho 10% ou mais dos sítios com sangramento. Se você assistiu a outra aula, você lembra que a gente falava que em situação de saúde eu tinha menos do que 10% dos sítios com sangramento. Agora que eu tenho 10% ou mais dos sítios com sangramento. Ausência de perda de inserção, então, lembrando, também você pode conferir o nosso outro vídeo no canal, a perda de inserção eu não tenho bolsa periodontal e não tenho recessão. E também não tenho perda óssea, não tenho reabsorção óssea radiográfica, vista radiograficamente. Ou seja, eu tenho a inflamação restrita só a uma gengiva que nunca teve doença, ou numa situação que o paciente já teve essa gengivite, foi tratado,
e aí esse paciente, por falta de motivação, parou de fazer a higienização corretamente, ele volta a ter a gengivite, mas ele não tem perda de inserção. O outro tipo é a gengivite em periodonto reduzido. Então, lembrando a questão do periodonto reduzido, então são sítios, aí eu tenho esse periodonto reduzido, nesse caso aqui tem que ficar claro, é periodonto reduzido somente por recessões, né? Então, ou o paciente que já foi o paciente com recessões. Então, são sítios com profundidade até 3 milímetros, 10 ou mais por cento dos sítios com sangramento, ausência de perda de inserção e perda óssea radiográfica. E a gengivite em periodonto reduzido tratado periodontalmente. Então, é o que? Esse paciente, ele já teve periodontite, ele já foi tratado e ele foi, às vezes, por uma situação de normalidade e depois ele volta a ter o acúmulo de biofilme, ele volta a ter doença. Então, esse último é uma gengivite em um paciente, por exemplo, que já teve uma periodontite. Então, ó, principal, história de periodontite, sítios com profundidade até 3 milímetros, ou seja, ele tinha uma periodontite com bolsas, vamos dizer, de 4 milímetros, ou um pouco mais, foi tratado e ele agora, essas bolsas, essa profundidade de sondagem já não tem mais bolsa, são até 3 milímetros, mas esse paciente já teve a história de periodontite. 10% ou mais dos sítios com sangramento, se ele teve história de periodontite, ele tem perda de inserção e tem reabsorção óssea radiográfica visível, né? É bem simples. Então, somente daqueles 3 que nós citamos no slide anterior, somente a gengivite associada ao biofilme dental pode se dividir nessas: gengivite em periodonto íntegro, gengivite em periodonto reduzido e gengivite em periodonto reduzido tratado periodontalmente. Bom, agora eu tenho a gengivite mediada. Então, vejam a palavra mediada. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, ela está dentro da categoria de gengivite induzida por biofilme. Ou seja, essa gengivite aqui, ela é causada por biofilme, mas ela tem um fator mediador ou um fator modificador, que são os fatores de riscos locais ou sistêmicos. Então, eu tenho como principais fatores sistêmicos que podem... Então, esses fatores, vejam bem, o tabagismo, hiperglicemia, todos esses que estão listados nessa caixa aqui, eles não causam a gengivite. Eles vão ser fatores que vão modificar o curso da gengivite. E eu tenho aqui fatores sistêmicos e aqui fatores locais que também vão alterar. Então, por exemplo, se eu tenho uma restauração em excesso, uma restauração de classe 2, que ficou em excesso durante não foi tomados cuidados com a colocação de matriz, de cunha, quando isso é importante, vai ficar um fator de retenção de biofilme que vai fazer com que aquela área fique constantemente inflamada. Que é o que a gente pode ver nesse slide. Esse é um caso de consultório, no qual eu tenho uma paciente com fatores de retenção, né? Esse caso ilustra bem. Então, aqui, ó, eu tenho esse é o caso, a foto inicial da paciente. Vejo aqui, ó, sinais claros de inflamação, papila edemaciada, avermelhada, né? Vejo aqui, ó, resultante de sangramento quando foi sondado esse paciente, mas a gente percebia que durante o exame clínico que olha o sobrecontorno desse dente, esse paciente tinha aqui eram restaurações que estavam muito mal adaptadas e essa paciente ainda estava grávida. Então ela tinha tanto o fator sistêmico quanto o fator local, mas o que induziu a doença, ou seja, o fator determinante para essa paciente ter doença, é a presença de biofilme, que foi mediada por essas restaurações irregulares, onde a paciente não tinha condição de higienizar e associada ainda à gravidez. Tá? Então, eu tenho num tratamento como esse, eu vou fazer o que for possível ser feito durante a gravidez da paciente, mas se a gente consegue já melhorar esses fatores de retenção local e o paciente começa a higienizar, eu já tenho uma boa melhora desse quadro clínico. Aqui, um outro caso.
Aqui eu já tenho o aumento gengival. Então, a gente tem uma outra aula que a gente explica a parte de exame clínico aqui no canal, mas é importante a gente explicar novamente essa questão do aumento gengival. Em algum momento na periodontia, esses aumentos gengivais eles foram chamados de hiperplasia gengival. Mas para que eu diga que essa área aqui é uma área hiperplásica, que eu faça a diferenciação se essa área é hiperplásica, se ela é uma área hipertrófica, eu teria que ter um corte histológico. Então, aqui, de um tempo para cá, a literatura periodontal vem chamando isso de aumento gengival. Eu vejo que a gengiva está aumentada. E é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre aumento gengival de edema. O aumento gengival ele é mais característico, ele recobre uma parte da coroa. Então, muito cuidado para não confundir aumento gengival de edema. Edema é um dos sinais da inflamação. Então, veja que essa doença chamada de aumento gengival influenciada por medicamento pertence ao quadro de gengivite induzida por biofilme. Ou seja, mais uma vez, está sendo dito que aqui existe esse aumento gengival, acontece porque eu tenho, um dos fatores que está envolvido aqui é o acúmulo de biofilme, mas ele é influenciado por medicamento. No caso em questão, esse era um paciente consultório que fazia uso de um anticonvulsivante, e no caso o valproato de sódio, e a neurologista do paciente pediu que não fosse feito, falou que não havia possibilidade, devido ao quadro dele, de fazer a troca do medicamento. Então, aqui eu tenho esse chamado de aumento gengival. Então, lembrando que a gente não faz mais, não se refere mais a isso como hiperplasia, como hipertrofia. A gente chama realmente de aumento gengival. Então, dentro do item gengivite induzida por biofilme, eu tenho 3. A gengivite associada somente ao biofilme dental, gengivite mediada por fatores sistêmicos ou locais e o aumento gengival influenciado por medicamento. Um outro item, uma outra parte dessa classificação, são as doenças gengivais não induzidas por biofilme. São condições que acontecem na gengiva, mas que não são causadas por biofilme. E aí tem uma gama enorme. Eu sugiro que que os colegas, os alunos que tiverem, quiserem entrar mais nesse detalhe, faça a leitura da classificação, porque eu acho que se a gente for descrever aqui todas as possibilidades que são listadas na classificação, o vídeo vai ficar muito grande e a gente não vai ter, e são condições que, embora importantes, acontecem muito raramente. Então, são dessas, a fibromatose gengival hereditária é bem comum, infecções específicas, então essas infecções podem ser de origem bacteriana, viral e fúngica, e a classificação detalha quais são as doenças bacterianas, as doenças virais, as doenças fúngicas, as condições inflamatórias e imunes. E aqui nós continuamos com as doenças gengivais não induzidas por biofilme. Então eu tenho as neoplasias, doenças endócrinas, nutricionais, metabólica, o trauma mecânico ou físico. Então esses dias eu fui perguntado numa aula, se o paciente machuca a gengiva, se ele usa um fio dental de maneira inadequada. Como que eu classifico isso? Eu vou classificar como doença gengival não induzida por biofilme, porque está dentro de trauma mecânico e físico. Pigmentação gengival, e é bem detalhado isso lá na classificação. Bom, então esse é o nosso vídeo sobre a segunda parte da classificação das doenças periodontais, no qual nós falamos da gengivite. Se você tem dúvida sobre a primeira parte, vai lá, consulta o nosso vídeo sobre saúde gengival. Se você gostou, dá uma curtidinha, manda o seu comentário, manda sua dúvida, manda sua crítica, manda sugestão. Em breve, nós teremos um próximo vídeo falando sobre periodontite.